Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos começar a falar um pouquinho sobre assuntos de respiração. Esse capítulo, que é o capítulo 13 de Biologia 1, está na página 549, fala especificamente da respiração anaeróbica. É assim, o processo de respiração deve acontecer para todos os seres vivos, inclusive para aqueles que são unicelulares, que têm apenas uma única célula. É necessário que haja respiração celular para a produção de energia. Tá? Então existem os dois processos que acontecem, que é o processo de respiração aeróbica, que é na presença do oxigênio, e o processo anaeróbico, que é na ausência do oxigênio. Então, por mais que seja simples a célula do ser vivo, é necessário que haja respiração celular. Qual que é a função da respiração celular? Garantir que haja energia para a célula ter o seu metabolismo, senão nenhuma organela consegue sintetizar nada, produzir nada. A energia produzida no interior da célula, né, ela vai ser a partir de compostos orgânicos que entrou na célula, que a célula produziu, e ela fica armazenada numa molécula que chamamos de ATP, que é a adenosina trifosfato. O processo que produz o ATP a gente chama de fosforilação. A molécula de ATP ela é formada a partir de uma adenosina e 3 grupos de fosfato, que é essa composição que vocês podem ver aqui na mesma página da introdução 549. Que fique claro, né, pessoal, que é diferente a respiração fisiológica, que a gente tem todo um sistema respiratório, um aparato respiratório, narinas, laringe, faringe, a gente tem traqueia, brônquios, bronquíolos, pulmões, mas é diferente da respiração que acontece no interior da célula. Para nós multicelulares, animais que bastante estrutura do nosso corpo, nós temos aí uma respiração dependendo da outra. Então, nós dependemos do oxigênio proveniente da respiração fisiológica para entrar na célula para que se tenha a respiração celular. E a respiração celular, ela justamente tem a função, como já foi citado aqui, de produzir energia para a célula, ou seja, ATP. Então a gente vai ver agora os processos fermentativos, porque nós estamos falando de uma respiração anaeróbica, ou seja, na ausência de oxigênio. Esses processos fermentativos acontecem justamente para que se obtenha energia na ausência do oxigênio. Então, vai ter uma obtenção de energia através de uma oxidação incompleta da glicose, porque a respiração celular ela depende da molécula de glicose, mas ela só vai conseguir oxidar essa molécula completamente na presença do oxigênio. Se não tiver o oxigênio, acontece a oxidação incompleta dessa molécula de glicose e no final do processo a gente vai ter energia formada, mas bem menos do que se tivesse a presença do oxigênio. Então vai ter a quebra dessa molécula de glicose, resultando em 2 moléculas de ácido pirúvico lá no final. E aí, com as reações que acontecem, essas reações químicas, a liberação de hidrogênios, de íons de hidrogênio, que quando fica ali no meio celular ou fora da célula, se acumula, né? E a gente sabe que a quantidade de íons de hidrogênio soltos ali elevam o pH ali no meio. Então, nesses processos anaeróbicos, o que acontece? Para a acidez do meio não aumentar, são liberadas moléculas que a gente chama de NAD, que são capacitores desse hidrogênio, eles captam esse hidrogênio, né? E lá no final desse processo fermentativo, o que vai ser produzido, né? A gente vai ter a glicólise acontecendo, né, a quebra da molécula de glicose e resulta na formação de 2 moléculas de ATP, ou seja, o saldo energético da fermentação são 2 ATPs. Para muitos seres vivos, anaeróbicos, micro-organismos, a única forma de obtenção de energia é através da fermentação. Então, eles são chamados de anaeróbicos restritos, obrigatórios, que é o caso da bactéria que causa o botulismo, a bactéria que causa o tétano. São anaeróbicos restritos, eles não conseguem sobreviver na presença do oxigênio. Então, eles produzem energia através de processos fermentativos. Outros seres vivos podem fazer os 2 tipos de respiração, caso não tenha oferta de oxigênio. Nesse caso, a gente chama de anaeróbios facultativos. Eles escolhem qual vai ser o mecanismo de obtenção de energia, dependendo das condições ambientais correlacionadas à quantidade de oxigênio. Um exemplo de fermentação que acontece é a fermentação lática. A fermentação lática, ela vai ser essa fermentação na ausência, né, obviamente, do oxigênio, então uma respiração anaeróbica. E no final do processo, libera-se 2 moléculas de ácido lático, ou seja, o seu saldo energético também vai ser de 2 ATP, porque é uma respiração anaeróbica.
Esse tipo de fermentação acontece nas bactérias do tipo Lactobacillus, elas fazem a fermentação, e também nas células musculares nossas. Por isso que quando um indivíduo faz um exercício físico muito intenso e ele não respirou direito, ele não deixou a quantidade de oxigênio direito na sua musculatura, o que acontece? Os músculos não usam as mitocôndrias para fazer a respiração celular com oxigênio. Acaba se fazendo fermentação, então ele vai utilizar outros agentes ali no meio da célula muscular, liberando ácido lático e causa fadiga muscular, pode causar câimbras, enfim, cansaço na célula muscular por conta da fermentação. Não aconteceu a respiração aeróbica, foi anaeróbica, ou seja, fermentação lática. Isso, é claro, vai depender da intensidade do esforço físico que foi feito, se o indivíduo ele já está acostumado a fazer exercícios físicos aeróbicos. A musculação, ela compreende o anaeróbico, né? A musculação, quando eu vou levantar um peso, eu vou utilizar o tipo de fermentação mesmo, fermentação lática. Agora, se eu vou correr uma maratona, já estou acostumada, eu vou fazer respiração aeróbia lá nas minhas células musculares. As nossas células musculares, elas têm a capacidade de decidir de acordo com a intensidade do exercício físico e também do costume das nossas fibras musculares. Já a fermentação alcoólica, o que acontece? O processo em que a molécula de glicose ela é transformada em duas moléculas de etanol, duas de gás carbônico e também no final do processo o saldo energético é 2 ATP. Então, na fermentação, na respiração anaeróbica, lá no final, quanto de molécula energética vai ter? 2 ATPs. Um exemplo é o Saccharomyces cerevisiae, que é um fungo que faz a fermentação. Ele é utilizado para produzir bebidas, para produzir diversos tipos de alimentos, tá? Na presença do oxigênio, o Saccharomyces cerevisiae faz o quê? Respiração aeróbia. E na ausência de oxigênio, ele faz a fermentação. Então, na produção de muitos alimentos, veda-se para que não se tenha contato com oxigênio, justamente para que esse fungo faça a fermentação e a massa cresça, né? O fermento biológico, ele é bem utilizado aí nas padarias. Já a fermentação acética, o álcool ele vai ser convertido em ácido acético, né, pela ação de bactérias também do gênero Acetobacter e Gluconobacter. Então, nesse caso, essa reação de oxidação, ela vai liberar também, né, lá no final, ácido acético, né, e moléculas de água. É utilizado para fazer o que? O vinagre. O vinagre, né, ele vai passar pelo processo de fermentação acética. Esses são os exemplos de respiração anaeróbica, cujo resultado é sempre do saldo de 2 ATP.